Que coisa boa! É o que muitas pessoas dizem quando fica claro que existem sim alternativas ao açúcar que tanto nos causa doenças. Para a maioria das pessoas, a vida sem o sabor doce é inimaginável, mas fique você sabendo que sim, é possível. É possível viver sem o açúcar. Meu nome é Wanda Hering, eu sou chefe especialista em low carb e cetogênica. E se você está aqui pela primeira vez no meu canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para não perder os conteúdos e receitinhas que eu publico aqui semanalmente. Eu tenho certeza que você vai amar. O açúcar tem um sabor e uma consistência tão especial que quase nenhum substituto do açúcar conseguiu imitar. Mas eu tenho uma boa notícia. As nossas papilas gustativas são semelhantes à nossa pele, que simplesmente eliminam as células mortas da pele. O calor e o desgaste também renovam as papilas gustativas de curta duração na língua, o que significa que dentro de cerca de 10 a 14 dias, nós já podemos treinar um novo sentido do paladar. Isso mesmo. Assim, também acontece logo depois de algumas semanas que você deixa de consumir o açúcar que você consumia já diariamente. Nós achamos a comida ou a bebida que amamos, vamos falar, por exemplo, o refrigerante, muito doce, quando a gente volta a beber ele novamente. Então, é possível sim mudar o nosso paladar. E é assim que conseguimos nos acostumar com um novo dulçor e conseguimos substituir o açúcar por outros adoçantes ou até mesmo omiti-lo completamente, isso mesmo, deixar de colocar no café, deixar de colocar naquele nosso chá, deixar de colocar o açúcar em todo lugar que colocávamos antes, né? E como resultado da mudança, você pode saborear a doçura natural dos alimentos com muito mais clareza. E para alguns, um substituto do açúcar acaba sendo desnecessário. Por quê? Mudou-se o paladar, então a gente não precisa mais daquele sabor adocicado. Mas existem açúcares substitutos do açúcar e adoçantes, e é o que eu vou te explicar agora, tá? Os tipos reais de açúcar são sacarose, que é o açúcar doméstico, a maltose, que é o açúcar do malte, a glicose, que é o açúcar da uva, e a lactose, que é açúcar do leite, isso mesmo. Até mesmo no leite tem açúcar. E os adoçantes, eles são divididos em dois grupos: adoçantes e substitutos do açúcar. É assim que denominamos eles. Os substitutos do açúcar são carboidratos de sabor doce. E aí é que entram os alcoóis de açúcar. Eles também estão incluídos neste grupo. Os alcoóis de açúcar também são chamados de polióis, né, e de alcoóis polídricos, e devem ser declarados como carboidratos na informação nutricional. Isso mesmo, conta como carboidrato. Como não podem ser usados pelo corpo, os carboidratos dos alcoóis de açúcar devem ser subtraídos dos carboidratos totais. Então, por isso que muitas vezes nas embalagens a gente vê ali, sabe, o nome de um poliol, e aí tem ali a quantidade de carboidrato. Os adoçantes superam em muito o poder adoçante do açúcar. E eles podem ser naturais ou artificiais. Ao contrário dos substitutos do açúcar, os adoçantes não são parentes próximos do açúcar. Nem todos os açúcares são iguais e, portanto, alguns são melhores para o corpo do que outros. Os carboidratos com baixo índice glicêmico fazem com que os níveis de açúcar no sangue subam e desçam menos rapidamente, o que significa que picos constantes de açúcar no sangue podem ser evitados com a escolha certa do adoçante que você vai utilizar aí na sua low carb. Mas antes de eu compartilhar aqui com você quais são os adoçantes indicados na low carb, eu quero simplesmente te convidar a deixar o seu like aqui embaixo para mim, se você não deixou até agora, né?
Se você quiser adoçar sua comida, é melhor você usar as seguintes alternativas, principalmente na low carb. Eritritol é uma das possibilidades que você tem para adoçar a sua comida aí na low carb. O eritritol, ele ocorre de um processo natural de fermentação de frutas maduras, como os melões. E ele é um adoçante natural. Ele é obtido a partir do açúcar puro da uva, através de um processo natural de fermentação. Então, assim, ou de frutas ou de legumes, tá? Os micro-organismos que vivem no intestino grosso decompõem parcialmente quando você utiliza o eritritol. E o restante é simplesmente excretado nas fezes e na urina. O eritritol tem 0 calorias, não tem nenhum efeito sobre o açúcar no sangue e é metabolizado independentemente da insulina. Em termos de sabor, algumas pessoas gostam, outras não. E isso se deve ao sabor gelado do eritritol. Isso mesmo, ele tem um saborzinho gelado, tá? O eritritol é muito melhor tolerado do que outros alcoóis de açúcar. Mas pessoas muito sensíveis e dependendo da quantidade consumida, podem sim apresentar flatulência ou diarreia consumindo o eritritol. O outro adoçante que utilizamos bastante na low carb é o xilitol. O xilitol também é chamado de açúcar de bétula, porque ele ocorre naturalmente em um processo de fermentação em muitas plantas, incluindo a casca da bétula. Ele é obtido a partir de madeira ou resíduos orgânicos, como espigas de milho ou fibras de cana-de-açúcar, em um processo complexo de fermentação. O xilitol pode ser usado da mesma forma que o açúcar e ainda tem o mesmo poder adoçante, o mesmo poder de dulçor. Em contraste com o eritritol, se a gente for compará-lo, ele tem carboidratos utilizáveis e um efeito sobre o açúcar no sangue. O eritritol não tem efeito algum. O xilitol geralmente é menos tolerado e pode ter um efeito laxante quando consumido em grandes quantidades. E quando eu falo em grandes quantidades, também para pessoas que são intolerantes, tá? Existe um caso específico onde o consumo de xilitol pode ser perigoso. Mas antes de eu te contar qual é esse caso e qual é essa dica preciosa, deixa aí o seu like para mim embaixo, tá? Ó, o xilitol pode ser perigoso para cães. Então, se você tem um cãozinho aí na sua casa, tenha muito cuidado, porque mesmo em pequenas quantidades pode ser muito perigoso, pode ser mortal para os cãezinhos, então deixe bem longe deles, tá? E aí, quais são os benefícios dos substitutos do açúcar usados na low carb? Por que a gente utiliza tanto eles, né? Eles têm menos ou nenhuma caloria, né? E eles têm um melhor índice glicêmico. 2, não causam cárie. O xilitol é até anticariogênico. 3, não causam um aumento nos níveis de açúcar no sangue. 4, não te engorda. Isso mesmo, ele não bloqueia o processo de queima de gordura. Não te deixa com fome. 7, não te deixa cansado, sem direção, apático. Não promove inflamação no nosso corpo. Ele também não causa distúrbios do metabolismo lipídico. Não leva a distúrbios do metabolismo do açúcar. Ele não nos rouba a vitamina C e, portanto, não nos enfraquece, não enfraquece o nosso sistema imunológico. Ó, e para finalizar, eu vou fazer um resumo, tá? Um resumo dos principais pontos desse vídeo para você, tá? Eu acho que só por isso eu mereço um like aqui embaixo, caso você não tenha deixado seu like até agora, tá? Então, eles são adoçantes naturais, extraídos de fibras de plantas e até mesmo de alguns cogumelos, né? Eles têm o poder adoçante igual ao açúcar de mesa, porém, não deve ser utilizado na mesma proporção devido ao seu sabor residual.
Isso mesmo. Eles são mais indicados para receitas com chocolate, recheios e geleias. Isso tudo com relação ao xilitol, tá? Já o eritritol é obtido através da fermentação da sacarose. Ele tem um poder adoçante 30% menor se comparado ao xilitol e possui um sabor residual mais evidente. Ele deve ser usado com cautela, pois ele deixa as receitas com aquela sensação refrescante, um geladinho, tá? E uma espécie de ardência na ponta da língua, às vezes, quando consumido em excesso, até mesmo na garganta. Ele é ideal para receitas com frutas e massas que precisam de estrutura. Aí vamos lá. Chefe, é verdade que o eritritol cristaliza e o xilitol não? Não, isso é um mito. Os dois adoçantes cristalizam. A diferença é que, como o eritritol adoça menos, a quantidade utilizada é maior. Se a quantidade de líquido da receita não for ajustada ao fazer a substituição, é claro que o eritritol cristalizará mais facilmente. Então, depende de como você utiliza. Eu costumo dizer que tudo dá para a gente fazer e utilizar o eritritol. A gente só precisa imaginar o seguinte: aquela consistência desejada que eu quero, ela vai chegar ao esfriar, né? Então, por exemplo, se você está preparando um doce de leite, não espere que cozinhando, né, com o eritritol, ele chegue ao ponto do doce de leite. Por quê? Porque vai passar do ponto. E ao esfriar, tanto o xilitol quanto o eritritol modificam a consistência dos doces. Então, o correto é sempre desligar um ponto antes. Então, se você quer um doce de leite com a textura de doce de leite, cozinhe até o ponto de leite condensado. E aí você espera esfriar e você vai ver a mudança na consistência do seu doce. É assim, é bem clara. E você nunca vai cristalizar os seus doces quando preparados com xilitol e eritritol. Ó, eu vou deixar aqui embaixo para você mais algumas informações, uma tabelinha de comparação do xilitol e eritritol com açúcar. Aproveita, deixa a sua pergunta aí embaixo que eu adoro ler e responder todo mundo, tá? Beijo grande!